Estarmos aqui nesta manhã para mais uma vez aprender do Senhor. Eu estava meditando há poucos minutos atrás que muitos desigrejados batem no peito dizendo assim: eu sou o templo. Deus não precisa de templo, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas eu não acredito nesse templo que o Espírito Santo dirige para a gente sair da igreja. Eu só acredito no templo que o Espírito Santo conduz a igreja. Então diga comigo: o Espírito Santo me conduz ao templo, porque eu sou o templo. Se eu não sou o templo, ele não me conduz. Está claro isso? Vou botar isso no Face também para as pessoas aprenderem. É desafiador a gente ter que conversar com alguém que diz: não, eu sou o templo. Será que Deus habita num templo em que a gente não converge para o templo? Em todos os tempos, a Bíblia coloca as pessoas, até no Antigo Testamento, Deus usou Salomão para construir um templo, para reunir o povo. Se templo não fosse tão importante, Deus não daria a planta do templo para Salomão escrever. Diria assim para Salomão: Salomão, não precisa disso não. Cada um vai para suas casas e lá mesmo vocês são os templos. Se Deus usou Salomão para construir um templo em que foram gastos 150 bilhões de reais em dinheiro nosso, é porque aquele templo tinha finalidades importantes. E tem mais, Na inauguração daquele templo, o próprio Deus desceu numa nuvem e se fez presente na reunião. Por que Deus não foi na casa de cada um? No Novo Testamento, na inauguração do templo, o Espírito Santo batizou cerca de 120 pessoas com o Espírito Santo. Isso eu vejo como a autenticação, como a chancela, como a marca, como a aprovação divina de que é no templo que nós estamos e temos que estar sempre reunidos para cultuar a Ele. A despeito do nosso culto particular, o culto em comunhão é bíblico e profundamente bíblico. Quem pensar diferente disso está não desigrejado, está desviado. Está claro? Vamos orar? Senhor Deus, entramos na Tua presença e Te glorificamos por este culto que nesta manhã se inicia, aonde vamos estudar a Tua palavra, onde vamos aprender no Seu templo a Tua bendita palavra. A Tua palavra diz que o Senhor todos os dias estava no templo. O Senhor estava sempre no templo para poder cultuar, adorar. E o Senhor abria o livro no templo, não só para ler, mas para ensinar as pessoas. Portanto, nós cremos que este trabalho é de relevada importância para o reino, porque estamos permitindo aos teus filhos estudar a tua palavra, aprender no seu templo, conforme diz o Salmo de número 27. E aqui contemplamos a formosura do Senhor e aprendemos também. Por isso, nesta manhã, rogamos a tua misericórdia, para que esta lição possa surtir efeito prático na nossa vida. Pai, nós precisamos aprender cada dia mais. Cada dia mais nós vamos aprender. Não existe neste planeta ninguém que sabe. Nós só sabemos que precisamos saber. Essa é a base que deve nortear o nosso pensamento. Cada palavra que nos apropriamos, quando ela é dirigida pelo Senhor, elas produzem em nós uma mudança. Quando nós valoramos, quando nós valorizamos, quando nós damos crédito a esta palavra. E é esta palavra, Senhor, que vai nortear os nossos procedimentos. Por isso eu peço ao Senhor que aplique no coração, na mente, no pensamento, aquilo que estudarmos hoje nesta manhã. Porque foi o Senhor que nos direcionou a escrever este assunto. Se foi o Senhor que nos direcionou,
é porque a igreja precisa ouvir isso. É porque a igreja precisa praticar isso. É que a igreja precisa dar importância a isso. Porque muitos, Senhor, vão deixar de entrar no reino dos céus por coisas tão pequenas que não julgaram importantes na vida. E eu creio que é importante, Senhor, porque foi o Senhor que nos dirigiu. Que nós não estamos aqui para fazer nossa vontade, mas a Tua vontade. Tua vontade é de prevalecer sempre na minha vida, na nossa vida, para que assim possamos, no centro dela, conduzir o Teu rebanho ao aprisco, aos pastos verdejantes, a um evangelho cristocêntrico, ao evangelho de poder. Por isso nos ajuda a compreender. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Retira de nós todo orgulho, toda presunção, toda prepotência, tudo aquilo que possa impedir que o alimento venha nutrir a nossa alma. Arranque de nós, Senhor. Deixa-nos como ovelhas deitadas num grande pastos e se alimentando de uma grama verdejante. E deixa-nos também receber a porção de água necessária para a nossa subsistência nos rios e nos riachos da vida. Abençoa cada um que aqui está. Que ao sairmos daqui nesta manhã, possamos sair com a nossa mente transformada, pensando no pensamento, para que possamos geri-lo de forma tão especial que possamos evitar o erro, o pecado, já na sua concepção, fazendo com que então a nossa vida seja uma vida de santificação, de pureza, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso nós queremos ver o Senhor com a nossa vida santa, mas precisamos trabalhar as questões que hoje são difíceis de trabalhar. Mas o Senhor conosco, nós venceremos, saltaremos muralhas e arvoraremos pendão. Sê com cada pessoa que aqui está. Sê comigo por tua bondade e misericórdia. Que a sua infinita misericórdia me alcance e me dê a inspiração necessária para ser instrumento seu nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pegue o seu boletim. Por gentileza, eu vou perguntar para toda a igreja, principalmente para todo mundo que já tomou café. Qual o título da nossa lição de hoje? Parte 2. Os textos bíblicos se encontram no Salmo 139, versículo 1 a 4, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Como de costume, eu vou ler o primeiro versículo, e assim sucessivamente a igreja lê o segundo, e assim nós vamos até o último versículo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Todos vamos ler o versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Diga, nisso pensai. Texto áureo.
Verdade prática. Pensamento da semana de U.S. Anderson. O objetivo da nossa lição é fazer com que você seja capaz de entender que devemos desprezar os maus pensamentos e submetê-lo à obediência de Cristo, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Tomem assento em nome de Jesus. Essa lição é a segunda parte da lição que nós tratamos sobre o pensamento, aonde nós falamos sobre o que é o pensamento, como o cérebro pensa e onde ocorre o pensamento. Às vezes nós achamos que nós mesmos criamos no nosso cérebro o pensamento. O pensamento deflui de um conjunto de informações que você recebe de fora para dentro. Descartes disse que o único ato realmente verdadeiro e que é produzido pela mente é o pensamento. Então, nossos pensamentos, eles podem ser inferidos, como dizia Descartes, a partir da visão de algo exterior. Então, não quer dizer que o pensamento está aqui dentro. Ele vem, ele entra por um conjunto de situações. E cada pensamento, eles são registrados na nossa mente, na nossa memória, através de um processo chamado RAM, Registro Automático de Memória. Repita comigo. Você não escapa disso. Você vai na rua, vê alguma situação, captou aquilo. Você viu uma outra, entrou numa loja, você viu alguma coisa, tudo vai sendo captado, recebido. Por quê? Por causa do registro automático de memória. Os nossos neurônios, que são a base para isso, esse complexo que nós temos no nosso cérebro, chamado de unidade neural, são eles que são responsáveis por isso. Um só neurônio, ele não pode formar um pensamento, então ele precisa dos outros. Ele precisa de contato com os outros para então formar o pensamento que veio de alguma coisa do exterior, que você viu, que registrou na sua memória e que ele está lá. Se eles querem ver uma coisa que já aconteceu comigo, uma vez a minha esposa fez um bolo de banana e naquele dia estava tocando uma música na casa de um vizinho, a música de Roberto Carlos. A música comum dos LPs dele. Aquele cheiro do bolo ficou gravado na minha memória. Um dia eu entrei no lugar, eu senti aquele cheiro daquele bolo. Automaticamente a minha memória me remeteu à música de Roberto Carlos. Impressionante, mas está lá registrado. Tem coisas que estão registradas na sua memória desde a sua infância. Tem gente que guarda e não sabe. Você tem a capacidade de ouvir sons que a tua memória auditiva não capta, ou melhor, você está aqui, tem um barulho lá fora, você não está ligado nesse barulho, mas você está registrando ele. Vocês já ouviram falar no processo de sleep learning que eu já falei aqui? Eu usei esse método quando eu fazia a faculdade para estudar, porque eu não tinha tempo para estudar. Então eu gravava a lição em voz alta, botava a fita cassete no gravador,
botava debaixo do travesseiro e dormia ouvindo aquilo, até a fita acabar. No outro dia de manhã, eu pegava, enquanto eu estava fazendo a minha higiene, colocava lá no gravador para mim ouvir de novo. Então eu ouvi com a minha memória inconsciente, quando eu estava dormindo, e agora estou ouvindo com a minha memória consciente. Eu fazia as minhas provas com muita dificuldade, mas fui talvez o melhor aluno da faculdade naquela turma. O melhor aluno. As minhas notas foram as melhores notas, se não foi da faculdade, com certeza da minha turma. E eu era o que tinha mais dificuldade de estudar por conta de estar dirigindo uma empresa e ainda, no final, dirigindo uma igreja, o que foi extremamente difícil. Então eu encontrei isso, essa maneira de poder estudar. E ainda ia nos engarrafamentos com a fita cassete no como é que chamava aquilo? Toca-fita, né? Na minha época era toca-fita. E a gente ia ouvindo de novo. A memória captou aquela informação quando eu estava dormindo, na minha memória inconsciente, depois eu coloquei na minha memória consciente e aquilo ficou gravado. E quando chegava na hora da questão, eu me lembrava, aquilo vinha na minha mente, o que me ajudou bastante. Então, o pensamento é por demais importante para a vida do ser humano. Nós já estudamos isso aqui também. A Bíblia vai dizer que Deus conhece os nossos pensamentos ainda no nascedouro. Quando ele ainda nem se formou, Deus já conhece. Deus sabe o que você vai pensar, o que você está pensando, o que você pensará. Deus sabe o que você pensou, o que você está pensando e o que você vai pensar. Ele sabe tudo. Então, é importante o pensamento, importante por demais. E como é que ele se forma na nossa mente? Já estudamos isso aqui, né? Ele envolve processos químicos do cérebro, não dá para repetir isso, você tem na lição passada. São mensagens químicas que às vezes precisam de estímulos para acontecerem. Você viu um fato que estava registrado na tua mente, você pensa logo. Eles podem ser trazidos também por memórias sensoriais, que podem surgir involuntariamente, né? A mente humana, ela é um complexo extraordinário que ainda carece os homens de aprenderem mais sobre ela. A pergunta que não pode calar, e que eu ouvi no dia de ontem uma neurocientista, psicóloga, numa entrevista, dizendo que ela tem dificuldades de controlar os seus pensamentos. E eu acredito que não é fácil. Diga comigo, não é fácil controlar os pensamentos. Porque eles vêm. Não é fácil. Agora, nós precisamos distinguir aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai aprender a controlar os seus pensamentos. Porque se você não aprender a controlar os seus pensamentos, você vai reagir ou agir em decorrência de tudo que você pensa. E você não controlou aqui. Então, se tiver um pensamento mau, esse mau pensamento vai fazer você ter uma reação má. Quem está entendendo? Então, é preciso a gente controlar. Pastor, mas isso é muito difícil. E quem disse que é fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. Mas vamos lá. Para a gente não divagar muito aqui na introdução, o item 5 da nossa lição diz, qual é o tópico? Então, a pergunta é possível controlar os nossos pensamentos? O doutor Augusto Cury, que é uma figura importante, conhecedora profunda do que é a mente humana, porque ele estudou bem essa questão, ele disse que é mais importante controlar os pensamentos do que as nossas contas bancárias. Essa é a frase dele. É mais importante controlar os pensamentos do que as nossas contas bancárias. A rigor, sempre nós somos acometidos de pensamentos impróprios.
toda hora vem. Se alguém disser que não pensa bobagem aí, eu vou fazer um abaixo-assinado, mandar para o Papa te beatificar. Todos nós temos pensamentos impróprios, inconvenientes, e nós precisamos mudar isso. Porque há um texto, no livro de Provérbios, que 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Você imagina uma coisa que aborrece a Deus? Alguém aqui já me viu aborrecido? Quem já me viu aborrecido aí? Pô, algumas pessoas já me viram. É fácil administrar generoso aborrecido? Não. Você imagina Deus aborrecido? Né? Vocês conhecem a irmã Terezinha? Vocês conhecem a irmã Terezinha aborrecida? Sai de baixo, irmão. É um siri na lata. Então, a pessoa aborrecida, e aí eu não vou entrar no âmbito de pegar a palavra hebraica para dizer, isso aí não é nossa praia aqui. A nossa praia é bem prática aqui. É entrar, mergulhar e nadar. Então vamos lá. Deus aborrece o Senhor. E tem uma frase ali que eu queria que alguém identificasse, no capítulo 6. 6 coisas aborrece o Senhor. Dentre essas 6, tem uma coisa ligada ao nosso estudo. Quem pode me informar? Hã? Isso aí é para vocês aí, adolescentes, jovens. O que diz aí, rapaz? O que está ligado ao nosso estudo de hoje aqui? Provérbios, capítulo de número 6. Hã? 6 coisas aborrece o Senhor. Olha o que diz o texto. E coração que maquina pensamentos viciosos. Tem alguém com uma tradução diferente? Tem alguém com uma tradução diferente? Capítulo 6, versículo de número 18. O que diz aí? Pensamentos perversos. Agora vamos vendo a linguagem contemporânea. Capítulo 6, versículo 18. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Esses planos decorrem do pensamento. Então, pensamentos viciosos. Sabe o que acontece às vezes? Nós deitarmos e ficarmos pensando um monte de bobagem. Quando a gente é jovem, isso acontece muito. Deitar e ficar pensando um monte de besteira. Isso é mal. Porque essas coisas vão formando base para as suas futuras reações, para as suas ações, para as suas reações. Então, a entrada de pensamentos inconvenientes no nosso cérebro, ela não é pecado, porque ela entrou, você não teve como tirar. Mas se você começa a cultivar isso, acalentar isso, manter isso, dar guarida a isso, colocar um pouquinho de água para regar esse pensamento, botar na luz do sol para pegar nutrientes, para gerar os nutrientes, você está trazendo à luz futuramente, daqui a pouco, o que você está pensando. Então, a entrada de pensamentos inconvenientes no nosso cérebro não é pecado. Entrou, você não tem como escapar. Você não pode dizer, não quero pensar, não vou pensar. Você não pode embarreirar o pensamento. Mas você não pode deixar ele entrar. É como se um passarinho que fica voando sobre você. Agora, você deixa ele voar, assentar, fazer um ninho, aí as suas ações, reações, serão consubstanciadas nesse pensamento. Então, porém, se nós cultivarmos e acalentarmos, colocamos-nos em terrenos perigosos, pois primeiro vem o pensamento do mal. Olha como é que funciona. Primeiro vem o quê? O pensamento. Depois do pensamento vem o quê? A imaginação, que faz com que o mal pareça atraente. Depois disso, vem o deleite.
Você gostou do que você pensou. Aí você consente na sua mente que isso que você pensou, que entrou como pensamento, que você acalentou, que você transformou isso no processo natural em imaginação. Aí o que acontece? Vem o deleite. Você gostou de pensar assim. Aí você consente que esse pensamento seja uma realidade na sua vida. Foi isso que Jesus falou quando disse, o Papa Bento XVI foi muito preciso, cirúrgico, quando ele disse que muitos praticam o chamado adultério de coração. Porque o adultério de coração é pecado. E a lei não combatia esse pecado, a lei só combatia o ato, a consecução do adultério. Mas a graça não é menos exigente do que a lei. Pelo contrário, a graça é mais exigente, que ela vai na raiz do problema e diz assim, se você olhar para uma mulher e atentar sobre ela, você já cometeu adultério com ela. Quem está entendendo? Para Deus, tanto faz pecar pela conjunção carnal, como pecar pelo pensamento carnal. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque a imaginação te provocou prazer, deleite. E a partir daí, você consente que esse pensamento se aloje dentro de você e, consequentemente, não demorará muito, você vai agir de acordo com o que você pensou. Uma vez eu estava discutindo essa questão de pecado, de chamados pecados premeditados. E eu levantei uma questão muito controvertida, que eu disse que todo pecado é premeditado. E aí todo mundo foi contra, não, mas não pode. Eu falei, todo pecado é premeditado. Ninguém peca ato reflexo. Você passou na rua, olhou assim, viu a mulher, vem cá, vamos ali, vamos para o hotel comigo. Coisa não é assim. Ninguém peca. Você já viu que você tem chamado ato reflexo? Quando eu vou embora eu faço assim, ó. Eu nem pensei em pegar a minha pasta, mas já pego a minha pasta por ato reflexo. Mas ninguém peca assim. Pensamento, o pecado é trabalhado no pensamento. Sim ou não? Então, depois da imaginação, vem o consentimento. Você consente aquilo. Se você consentiu, pronto, já armazenou. Aí vem a ação. Então, olha só a questão do pensamento impuro. O pensamento impuro, ele atiça dentro de você o mau desejo. E este mau desejo faz com que o pecado que está dentro de você nasça. Nasce o pecado. E quando ele já está maduro, a Bíblia diz que o produto do pecado é a morte. Ou seja, o pensamento que nos cativou, vamos ler isso aqui, que isso é muito importante. Eu queria que a igreja, que os jovens, os adolescentes, os novos convertidos, lessem comigo. Vamos contar até 3? Vamos lá, vamos pegar da palavra o pensamento. Depois da palavra ação vem o pensamento impuro. Vamos começar por aí? 1, 2, 3. O pensamento impuro Por isso é preciso e possível
Vocês entenderam como é que funciona a coisa? Entenderam? Olha só. O pensamento que nos cativou começa a assumir controle sobre a mente. Aí o jovem pensa, eu vou orar. Quanto mais você ora, mais assombração aparece. Não adianta orar nesse momento. Você está o pensamento, a mente cheia de pensamentos maus, de volúpia, de desejo. Você está lá pensando aqui, toma uma ducha fria melhor. Melhor do que orar. Olha só. Começa a assumir o controle da mente. Aí você gosta da ideia. Então outros pensamentos e sentimentos começam a orbitar em torno da sugestão inicial. Aí esse pensamento esses outros pensamentos e esses sentimentos começam a orbitar, eles vão fortalecendo o seu pensamento inicial, e a voz da consciência que está lá clamando, mas você não pode, ela sofre um abafamento. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi viu Batseba, achou ela um corpo escultural, desejou Batseba, aquilo ficou perturbando a cabeça dele, e ele não conseguia se livrar daquele pensamento, e ele não queria pensar nela, mas estava sempre com aquele... E isso, daqui a pouco, a consciência abafada, ele manda chamar a Batseba. Na hora, irmãos, ninguém segura. Água de morro abaixo, fogo de morro acima. Ninguém segura. Não adianta você fazer sinal da cruz. Não adianta clamar pelo sangue. Não adianta você falar está amarrado, que já está sem amarro nenhum, você já está entregue. Aí, meu irmão, é fácil. Ou você pensa que o pecado é gostoso, por isso que atrai a gente. Então, isso aqui é a base para a gente evitar o pecado. Ou você trabalha as bases, ou você vai ficar administrando as consequências. Eu coloquei não sei aonde eu coloquei, deveria ser aqui. Um pensamento em que o brasileiro, o evangélico em geral, ele é igual o brasileiro. Igualzinho. Que ao invés de cuidar da saúde, cuida da doença. O que quer dizer isso, pastor? Você, ao invés de cuidar da sua saúde, porque se você administrar os seus pensamentos, você está investido na saúde espiritual. Agora, se você não investe na saúde, quando peca, fica pedindo perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Chega um ponto em que a gente não precisa mais de perdão. Como dizia C.S. Lewis. A gente precisa de libertação. Porque o pecado vai ficar uma coisa comum na nossa vida. Aí já não é questão de perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Aí já é uma questão de libertação. Por isso que quando a gente investe nos nossos pensamentos, a começar a trabalhar, olha, eu já estou há alguns dias fazendo isso. Vem um pensamento mau, eu começo a cantarolar e pensar numa coisa boa. Pronto, aquilo vai embora. Porque se você deixar, ele se aloja. Se acomoda, te dá uma sensação agradável, e você sabe que depois disso vem a dor, vem a morte. Porque todo salário, todo pecado tem um produto, todo pecado tem um salário. E a pior dor, eu vinha pensando nisso hoje, pela manhã. A pior dor do pecado não é o mal em si que ele nos faz. É a separação que ele nos provoca de Deus. Isaías 59:2. Que a gente ora e não escuta resposta. Ora e não vem resposta. Ora e não vem resposta. Por quê? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. No meio tem uma barreira chamada pecado. Aí você manda a oração, bate lá e volta, bate e volta, bate e volta. E a gente fica nessa agonia. Por que Deus não me responde? A gente está tratando o pecado, dando cibalena, dando melhoral, dando neosaldina, dando ibuprofeno,
para os nossos pecados, ou seja, a gente não está tratando a saúde dos nossos pensamentos. Como disse um doutor, que eu fugi o nome dele, William, não sei das contas, que está num livro que eu tenho chamado Pensamento Saudável. Quando a gente começa a trabalhar os nossos pensamentos para eles serem saudáveis, a gente está investindo na saúde espiritual. É a mesma coisa que você está correndo, é a mesma coisa que você está se alimentando bem, é a mesma coisa que você está fazendo exercício, academia, você está investindo na saúde. Mas quando você não investe na saúde, você vai investir na doença. Está com dor de cabeça? Toma um remédio. Está com problema na mão? Bota uma pomada. Isso é tratar a doença. A gente no Brasil não trata a saúde, a gente trata a doença. É por isso que o brasileiro está doente. Por isso que os hospitais estão abarrotados. E se não fosse uma galera que ainda cuida da sua saúde, haja hospital. Muita gente tratando a sua saúde mental, a sua saúde emocional e a sua saúde física. Tem uns que são atletas, cuidam da saúde, mas não cuidam da parte emocional. E outros não cuidam da parte espiritual. Fisicamente estão bom, mas o crente não. O crente não tem que só cuidar do corpo. O crente tem que cuidar da alma e cuidar do espírito. E isso se faz também com exercícios. E foi falado aqui nas pregações dos nossos ilustres ministradores, pastores. A gente, quando faz exercícios espirituais, de meditação, de oração, de jejum, de consagração, são exercícios para a alma, para o espírito. A Bíblia, Jesus disse que a carne é, mas o espírito está. Irmão, se a carne é fraca e faz um estrago danado, imagina se ela fosse forte. Mas o espírito está pronto. Então a gente tem que entender que o espírito estando pronto, a carne não consegue sobrepujar o espírito. Mas quando ele não está pronto, a gente se entrega. E vamos sentir dor. O vazio que dá, a dor, a angústia, são consequências. Não é que Deus tenha prazer nisso. Deus não fica triste porque você pecou. Deus fica triste pelo mal que o pecado lhe faz. Como disse C.S. Lewis. Então, quais são as verdades? Por isso é preciso a gente aprender a controlar. Se alguém não quiser controlar o pensamento, meu irmão, eu só vou dizer para você, I'm sorry, me desculpe, mas você vai ficar vulnerável constantemente se já não está se mexendo na areia movediça. Quais são as verdades que a Bíblia fala sobre o pensamento? Vamos ver algumas. Primeira verdade, o cristão deve ocupá-lo para refletir em coisas boas, pois isto é um ato de disciplina, substancia uma preparação para uma ação planejada. Ou seja, quando você começa a pensar bem, olha só, vou dar um exemplo, capítulo 2 de Reis 6. Um jovem diz assim, todo mundo lá no aperto, todo mundo lá apertado, um quase sentando no colo do outro, o outro, chega para lá, rapaz, você está sentando no meu colo, ué, mas está apertado, e você sai daqui que está sentando no meu colo também? Não, você está apertado. No meio daquele aperto, disse assim, Senhor, Eliseu, vamos até o Jordão cortar madeira para a gente fazer uma escola maior aqui, um templo maior, um espaço maior, uma escola maior. Vamos lá? O cara teve um insight. O cara teve um brainstorm. O cara teve uma revelação. Aquilo brotou nele. Ou seja, ele se incomodou. Eu escrevi no meu Face uma frase que eu disse o seguinte: muita gente reclama da vida. O problema não está na vida, o problema está no modelo de vida que você vive. A vida é maravilhosa. O problema é o estilo de vida que a gente tem. A vida é boa, maravilhosa, gloriosa. Agora, o estilo de vida que você tem, meu irmão, nem a parasita aguenta. Você quer que mude as coisas como? Se você está lá num aperto, mas você nunca diga assim, vamos cortar madeira. Vamos fazer alguma coisa? Você não fala nada. Você está ali, um aperto danado, e não tem um insight.
Por quê? Porque você não está pensando no seu bem-estar. Porque você não está pensando no melhor. Porque você não está pensando naquilo que é bom. Porque você pensar no bem-estar, no que é melhor. Irmãos, o homem tem uma capacidade tão grande. A sinergia do homem é tão grande a capacidade do homem, que o próprio Deus, quando começaram a construir a torre, Deus falou assim, olha, eles falaram que vão construir a torre, vamos lá confundir as línguas, senão vamos construir mesmo, hein? Ou seja, o próprio Deus sabe a nossa capacidade, mas nós não sabemos. Nós não valoramos a nossa capacidade. E aí ficamos lá num aperto reclamando. Por quê? Você não quer investir na sua vida saudável? Cada um tem um estilo de vida. Eu ontem disse para uma pessoa que eu estava feliz. E eu tenho estado muito feliz no meu estilo de vida. Qual é o seu estilo? Eu tenho um estilo próprio. Eu criei o meu estilo de vida. E eu sou feliz com o meu estilo. Sou feliz com o meu estilo. Chego lá, faço a minha limpeza, igual ontem fiz a minha limpeza, arrumei tudo, fiquei com o meu cachorrinho, converso muito com ele já me entende, começo com o meu Peter Filco. Peter Filco é o nome da minha calopsita, porque ele dá uns cânticos que diz Peter Filco, então eu chamo ele de Peter Filco. Aí eu falo, Peter Filco, como é que você está, Peter Filco? Aí depois eu vou lá, pego meus estudos, vou ler, vou começar a escrever. O meu estilo mudou, mas eu estou feliz assim, irmãos. Eu estou feliz. Então eu tenho que reavaliar o meu modo de viver. Eu tenho que reavaliar com meus pensamentos se o que eu estou fazendo está bom para mim. Se não está, não culpe a vida, culpe a você mesmo, que continua aí todo prensado e não quer mudar a sua vida. I'm sorry. Então, como é que a Bíblia diz? Você tem que pensar em coisas boas. À medida que você começa a pensar em coisas boas, o seu cabeça começa também a te impulsionar a agir com coisas boas, ou não? Sim ou não? Mas é claro. Então, segundo, direcionar a mente para algo celestial, que é objeto de nossa eterna... a mensagem de quinta-feira. No princípio criou o quê? Deus, o quê? Os céus e a primazia. A primazia é o quê? O céu, a gente só pensa na terra. Só pensa na terra. Ali o céu, sob o ponto de vista não teológico, não geológico e não físico ou científico, sob o ponto de vista prático, o céu é a dádiva de Deus aos homens. O que você quer? O céu ou a terra? Eu prefiro a terra, então fica com ela. Vai sofrer um pouquinho, vai doer. Agora, Deus não criou a terra e o céu. Deus criou o céu e a terra. Então isso fala de quê? Que o céu ali é uma ambiência. O céu ali é no sentido espiritual. Preste atenção. Eu falei excluindo aí a parte geológica, científica, teológica. Então, o céu é a parte espiritual. Você só pensa na terra. Você acha que tem alguma coisa boa aí? Irmãos, eu gosto agora de assistir vídeos no YouTube. E é uma tendência natural. O mundo está mudando, mas radicalmente. Está mudando de uma forma que a televisão vai ficar em desuso em alguns anos. Ninguém vai querer mais assistir TV. Principalmente jovem. A tendência é assistir canal no YouTube. E eu vou querer ser também um youtuber. Porque eu vou começar a gravar agora uns vídeos. Estou me preparando para isso. Viu, pastora Andréia? Estou me preparando para amanhã, né? Botar uma roupa bonita. Eu ia fazer o pastor de pijamas. Acordar de madrugada, de pijama de crente, viu, irmão? E fazer um vídeo ao vivo para as pessoas, de madrugada. Isso veio na minha cabeça. Depois eu falei, não, aí vão me criticar a beça. Daqui a pouco vamos chamar de Paulo Afonso Pijama. Aí eu já mudei. Agora eu estou querendo fazer uns vídeos, porque vai ser uma tendência. Ninguém vai assistir mais programa de televisão. Por isso que as TVs estão quebrando. Estão tendo problemas. Porque tem uma galera que ainda assiste.
Então eu vou para os canais de YouTube, que lá eu escolho o que eu quero assistir. Então você tem que direcionar sua mente para algo celestial, que é o objeto da nossa eterna morada. Pensai nas coisas que são de... Bom, você só pensa nas coisas que são de baixo, você quer que a sua vida melhore? Pergunta ao seu irmão, a sua vida está boa? É falso achar também que alguém vai conseguir fazer a leitura dos pensamentos alheios. Tem um monte de gente na igreja que acha que consegue ler a cabeça do outro. Aqui não tem não, né, irmão? Tem não, né? Se eu entrar assim, ó. O pastor hoje está brabo. Não fala nada com ele. Como é que você sabe que eu estou? De repente eu estou concentrado. Eu estou pensando no bordão que eu tenho que preparar para quando eu tiver meus 100 anos, para entrar aqui. E você já está me achando zangado? Então, a gente não pode, você não consegue, irmão, não faça, isso é julgamento alheio. Isso é pecado. Você olhar para uma pessoa, imaginar, ou então pegar uma frase, uma palavra da pessoa e interpretar. Ah, o pastor falou isso de mim, eu sei que ele falou. Ah, Jesus tem misericórdia. Não falei nada, minha irmã. Eu estou pensando em Botafogo e faço uma frase para o Flamengo. Aí você fica triste porque você é botafoguense. Então a gente tem que parar com essa ideia de que a gente pode ler o pensamento humano. Ninguém consegue. Você não consegue. Existe técnica de se conhecer as expressões. Isso eu sei. Muita coisa. Mulher é fácil. Mulher, normalmente, o homem, quando está mentindo, ele fica fazendo assim, ó. Batendo com os dedos. A mulher cruza os pés e fica mexendo no sapato. Existe uma monte de técnica para descobrir isso. Mas isso é para você saber algum ponto. Agora, o que a pessoa pensa, diga comigo, só Deus sabe. E esses reveladores que tem aí nessa nação, esses filhos de Amaleque, que não entendem nada, não é Deus coisa nenhuma, ficam fazendo leitura da mente, do pensamento das pessoas, sob o pretexto de que são profetas falsos e mentirosos, que vão queimar nos quitos do inferno, se não se arrependerem. Deus me revelou coisa nenhuma, Deus não revelou nada. É a imaginação dele por conta do seu espectro, do seu aspecto, da sua postura. Eu vejo que a irmã está passando uma luta muito grande. E quem não está? Deus está me revelando que tem uma pessoa aqui com um problema sério de coluna. Quem não tem? O Brasil precisa parar com essas palhaçadas de revelamento e ater-se ao que diz a Bíblia. Como disse o pastor Ronaldo da Igreja Adventista, ouça a Bíblia. Você pode aplaudir o Senhor? Deixa a Bíblia falar. Terceiro, Deus conhece o nascedouro dos nossos pensamentos. Você nem pensou, Deus já sabe. Eu não vou ler os textos, que nem dá, já estou atrasadão, mas tudo bem. E os pensamentos, Deus conhece o nascedor dos pensamentos e os pensamentos. Então, tudo que você pensa passa pelo crivo de Deus. Pastor, Deus conhece, Deus se preocupa com os meus pensamentos, tanto se preocupa que está mandando falar aqui para você hoje, para tomar cuidado com o que você está pensando. Inclusive, pensar mal acerca de um irmão. Tem gente que interpreta tudo como... Irmãos, eu coloquei o seguinte, olha, experiência não se faz com cabelo branco nem com idade. Experiência se faz com a prática das coisas. Que eu conheço muitos velhos meninos. Não é o fato de você ter cabelo branco que indica que você tem experiência da vida, não. Você terá experiência se você tiver prática de vida. Não adianta ter idade. Eu já vi, quando eu tinha 16 anos, eu vi pessoa com 50 anos me pedir conselho. Eu com 16. Por quê? Porque o Espírito de Deus me usava. Pega a Bíblia, você vai ver isso. Jesus com 12 anos de idade dando conselho lá para aqueles cabeçudos dos sacerdotes. Ensinando para os camaradas com 12 anos. A Bíblia diz que ele tinha 30 anos, mas era varão experimentado. Sabe o que significa isso? Absorver os fatos da vida e degustar
o que é bom e refutar o que é ruim. Significa dizer que quando você começa a receber coisas, você recebe, opa, isso eu vou abortar, vou jogar fora. Opa, isso aqui eu vou me apropriar. É isso. A gente vai aprendendo na vida. E o interessante é que às vezes a gente quer ensinar as pessoas o caminho das pedras, mas eu falo assim, não adianta, deixa ele quebrar a cara. Deixa ele quebrar a cara. Eu estava pensando ontem nessas pessoas que fazem rebelião dentro da igreja. E essas pessoas que fazem rebelião, elas se incorporam o diabo. E os que aderem a ele, acabam virando demônios. Não foi assim que aconteceu? Então, olha o perigo. Por quê? Porque ninguém quer construir, todo mundo quer pegar pronto. Está tudo pronto. Aí ele disse, agora é mole, eu quero ser igual a ele. Caiu na hora. Aí você fala, mas ele está crescendo. Não, Deus está levando, dando corda na linha na pipa. Pum, pum, vai embora. Chega lá em cima, pode escrever isso. O capeta vai cair. Para aprender a respeitar a autoridade espiritual. Todo rebelador, todo ato de rebelião é uma feitiçaria. Por isso que se transformou no diabo. Lúcifer virou diabo, Satanás. E os que aderiram a ele se transformaram em demônios. Por quê? Porque foram juntos. Por quê? Porque não são ovelhas. A ovelha obedece ao seu pastor. Os maus pensamentos podem anular a mão de Deus em nos ajudar. Deus às vezes quer nos ajudar, mas não pode nos ajudar. Por que Deus não pode nos ajudar? Por conta de quê? Então vamos ler esse texto pelo menos, Isaías 65. Isaías 65 e 2. O que diz o texto? 65 e 2. Quem encontrou aí pode ler. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, é esse? Que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. O que diz na sua tradução? Os maus pensamentos podem anular a mão de Deus e nos ajudar, ok? Já leram aí? O que diz o texto? Então, por conta disso aí. Os maus pensamentos também defluem do coração do homem. Jesus disse, adultério, prostituição, avareza, orgulho, tudo vem do coração do homem. Por falar em orgulho, o orgulho é o pai e a mãe de todos os demais pecados. Preciso tomar muito cuidado com o orgulho. Eu tenho medo, porque isso é uma coisa que às vezes a gente tenta ensinar as pessoas, não seja orgulhoso ou orgulhosa. Orgulho mata. Simplicidade, humildade e submissão são produtos de uma alma convertida. Continuando aqui. A palavra de Deus é apta para julgar os pensamentos. A palavra de Deus pode julgar os seus pensamentos. Sim ou não? Porque ela é poderosa para isso. Podemos também pensar errado até acerca de Jesus. Isso aí parece que é uma colocação um pouco, vamos dizer assim, diferente do norte do que a gente está estudando. Mas olha, a mãe de Jesus e o pai de Jesus perderam Jesus. Aí foi todo mundo. E cadê Jesus? Ô José, você viu? Não, Maria, eu não vi. Ele deve estar com a multidão. Vamos para lá para a multidão. Quando chegou na multidão, Jesus não estava lá. É igualzinho a hoje. A gente pensa que Jesus está nos grandes eventos, nas grandes comemorações. Jesus está no meio daquela multidão. Às vezes Jesus está lá no meio daqueles que precisam ouvir a sua palavra. Até acerca de Jesus podemos ter. E diz o texto, quer ler esse texto aí? Pode ler, vê se não é isso. Lucas 2,44. O que diz aí? Lucas 2,44. Diz assim o texto. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo
Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Olha só. Pensando que estava entre os companheiros de viagem. Jesus está no meio dos companheiros de viagem. Jesus não estava. Porque pensaram errado. O pai de Jesus, a mãe de Jesus, pensou errado. Quer dizer, pensou e imaginou. O pensamento gerou a imaginação. Deve estar lá. Vamos lá. E quando chegaram, não acharam Jesus. Então começaram a procurar entre os parentes e conhecidos. Também não estava. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram onde? No templo. Isso aqui dá uma mensagem extraordinária aí, irmão, pregadores aí, olha só. Sentado entre os mestres. Isso aqui é fundamental. Com quem você está sentando, jovem? Com quem você está sentando aí, galera? Está procurando Jesus lá porque lá tem muita gente? Que lá tem muito jovem? Jesus não estava lá. Jesus não estava naquele brilhantismo todo, não estava naquele glamour. Jesus não estava naquela parafernália, um sol maravilhoso, tecnologia de primeiro mundo. Jesus estava entre os mestres. Meu Deus, sentir a presença de Deus aqui é forte. Jesus estava entre quem, irmãos? Entre os mestres. Com quem você anda, vai dizer quem você é. Um mestre tem que andar com o mestre. E quem quiser ser mestre, tem que andar com o mestre. Não é ficar isolado. Não é andar sozinho. Achando que já sabe, só porque fala 5 palavras gregas e 5 palavras hebraicas, já acha que sabe tudo. Sente com os mestres, ande com os mestres, aceite-se com os mestres. Deus está falando aqui. Mas a gente não quer. Por quê? A gente não pensa isso. Não concordo com isso. Não aceito isso. Não quero isso. Ok? Seu pai e a sua mãe vai continuar te procurando nos lugares inadequados. Porque a visão que eles têm é que você pode estar lá. Mas se você, crente, você vai estar aonde você tem que estar. Depois não diga que Deus não avisou. Podemos pensar errado até acerca de Jesus. Achamos que Deus pensa como nós. Lê do engano. Deus não pensa como você pensa. Se Deus pensasse como nós pensamos, meu irmão, tinha um monte de gente destruída. Porque a gente pensa que o outro está roubando. A gente pensa que o outro está fazendo isso. A gente passou lá na minha casa, o cidadão viu minha casa, olhou assim, que casa bonita. A moça falou, você é de um pastor. Deve estar roubando. Hein? É o que a gente pensa. Tu viu um carro zero na garagem de uma pessoa? Isso aí deve estar roubando. Sabe o que é isso? Você acha que Deus pensa assim? Eu disse aqui na quinta-feira, Deus fala assim, ó, eu bem sei, e Deus não precisava dizer isso. Deus não precisava dizer isso. Ele dizia, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, que são pensamentos de paz e não de guerra. Mas a gente tem pensamento de guerra. A gente pensa em confrontar o irmão, a gente pensa em tirar satisfação, a gente pensa em brigar com ele, a gente pensa em acusá-lo. E o próprio Deus disse, eu bem sei. Olha, Deus não precisava dizer isso. Se Deus falasse, olha, o pensamento que eu tenho acerca de vocês é outro. É o suficiente. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vocês, pessoal. Que são pensamentos de paz e não de guerra. Quem está entendendo, diga amém. Como o mau pensamento pode nos destruir? Pesquisadores calculam que cerca de 10.000 pensamentos passam pela cabeça humana por um dia. 10.000 pensamentos. Nessas alturas já deve estar uns 3.000 na minha cabeça. Na sua, talvez uns 2.599. Cada um tem um nível de pensamento. Por isso, é preciso ter cuidado, pois se a Bíblia diz e registra as terríveis situações decorrentes de maus pensamentos, vamos ver aqui na Bíblia. Um mau pensamento do sogro de Sansão
o levou a pôr fogo na seara dos filisteus, e estes então queimaram a sua mulher e a família dele. Juízes capítulo 15, vamos ler o versículo de número 2, pelo menos, só o 2. Quem encontrar aí, por favor, Juízes 15 e 2. Diz assim, alguém encontrou aí? Já está aqui na minha Bíblia, mas eu queria que você lesse aí. Está na tela? Vamos lá. 15 e 2. Ó, e disse-lhe seu pai, olha aqui na tela, irmão. Olha aqui na tela. E disse-lhe seu pai, por certo pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Olha só, o pai da mulher de Sansão. Quando Sansão chegou lá, aí o pai deles, olha, sabe o que acontece, Sansão? Eu pensava que você não queria a sua mulher, que você a desprezava. Eu pensei isso. Ele pensou certo? Então o que eu fiz? Já que eu pensei isso, eu agi de acordo com o que eu pensei. Então eu peguei o seguinte, eu peguei sua mulher e dei na mão de teu amigo, de outra pessoa. Dei ao teu companheiro. Você agora vai ter coceira na cabeça, Sansão. Que, ó, já era. Porém, não é sua irmã mais nova do que ela? Toma ela. Não. Ele casou com A, ele tinha que conviver com A. Mas ele pensou mal. Sabe o que aconteceu? Final da história? Por conta disso, Sansão ficou tão irado que ele tocou fogo na seara dos filisteus. Você já conhece a história. E depois os filisteus, foram lá na casa desse velho que pensou besteira, que pensou errado acerca do próprio genro dele. Viu, sogro? Não pense mal acerca do teu genro, não. Hein? Tu pode incorrer nessa situação aí, viu? Pensou errado, aí agora os filisteus foram lá, pegaram a mulher da mão do companheiro e queimaram a mulher, cozinharam ela. E foram lá, ó, destruíram todos que estavam lá. Matou o velho, matou todo mundo. Ou seja, uma tragédia por causa de um... Vocês estão entendendo a profundidade do que eu estou falando aqui, irmão? Então, o que a gente está aprendendo aqui? Um mau pensamento pode provocar tragédias. Os maus pensamentos são condenados e odiados pelo Senhor. Deus condena e odeia mau pensamento. Os maus pensamentos, Deus conclama ao homem maligno a deixar os seus maus, deixa os seus maus pensamentos. Assim, se os maus pensamentos podem nos destruir, nós devemos expulsá-lo e demorarmos-nos em bons pensamentos e sempre pedir ao Senhor que encha o nosso coração de bons pensamentos que o agradam, e à medida que colocamos o padrão de nossos pensamentos sobre o governo de Deus, mais rápido, as fortalezas de 2 de Coríntios 10 e 5 cairão por terra. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5, vai nos dizer o seguinte, diz assim o texto, 2 de Coríntios, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, quando nós pensamos mal, nós podemos agir mal, reagir mal. E aí, as consequências são inesperáveis. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. 8º lugar aqui. O que fazer para Deus controlar os nossos pensamentos? Não pense, os senhores, que Deus vai ficar controlando o que você deve pensar e o que você não deve pensar. Deus não vai fazer isso. O que você pensa é problema seu. Agora, Deus quer te ajudar. Quando você pensar coisas boas, Ele quer que você submeta a Ele. Aí Ele vai te orientar, vai te ajudar na consecução daquilo que você está pensando, que é coisa boa, que tem aval na vontade moral, que não está contra a Bíblia. Aí Deus vai te ajudar nesse sentido. E vai fazer você compreender isso. Então vamos lá. Precisamos implementar controles
a nós revelados na Bíblia Sagrada, a fim de submetê-lo ao seu governo. E os controles são simples, são 3 controles. São 3? Sim, 3 controles que você precisa implementar. Então você não vai ter que pegar um caderno, fazer um curso de pensamentologia. Você não vai ter que ficar lá com o seu notebook, ou então com o seu smartphone, ou então o seu iPad, e todo dia cumprir uma determinadas regras. Não, não, não. Vamos ver aqui o que diz. Primeira coisa que você tem que fazer para que os seus pensamentos estejam e possam estar, melhor dizendo, sobre o governo de Deus. Primeira coisa, frear os maus pensamentos com bons pensamentos. Quem está entendendo isso? Ou seja, você está pensando mal acerca do teu pastor? Por que você não pensa bem acerca dele? Isso vai ajudar você e pode ajudá-lo também. Você pensando mal vai ajudar o pastor? Não vai ajudar o pastor, ainda vai te prejudicar. Você está pensando mal. Está pensando mal acerca do seu pai? Isso não vai te ajudar, só vai prejudicar você e não vai ajudar seu pai. Está pensando mal acerca da sua esposa? Está pensando mal acerca do seu marido? Isso não vai ajudar seu marido e vai prejudicar você. Cada vez mais vocês vão se distanciando, porque você pensa mal, reage mal. Pensa mal, age mal. Então, primeiro controle é frear os maus pensamentos. A pastora Valnice Milhones disse o seguinte: para que haja mudança de pensamentos, ações e reações, decisões e realizações, a fonte que alimenta a mente deve mudar, pois todas essas coisas são fruto do que está na mente, dos seus princípios, imagens, ideais, raciocínios e imaginações. Se tem imaginação, é porque teve pensamento. Diga comigo, se teve imaginação, é porque teve pensamento. Então, olha o que essa mulher está dizendo, é fantástico. O livro dela, Personalidade Restaurada, é fantástico. Já li aquele livro várias e várias vezes. Sempre leio aquele livro que é uma aula. Personalidade Restaurada. Tem hora que eu me enquadro ali na questão da passividade mental. Quando você está muito down, assim, cheio de problema, vê se não tem um pecado aí que precisa ser confessado, porque a passividade mental é uma consequência de pecados não confessados. Passividade mental, tu fica meio perdido, tu não sabe o que faz. Então tome cuidado. Passividade mental, ela dá um show nisso aí. Todo o respeito que eu tenho a ela, tem lá algumas coisas que pode não concordar, posso não concordar, mas ela dá um show nesse livro. O pastor Sami Tippit, ele diz o seguinte: toda a nossa visão da vida está construída sobre atitudes e padrões de pensamentos. Atitudes e o quê? Não, eu queria ouvir os irmãos do lado esquerdo, que ninguém está falando nada. Vamos lá. Vamos ler todos juntos aqui. O pastor Sami Tippit disse o seguinte: todos... Continue. Agora, quando você conhece a Cristo, não significa que nós vamos mais ter que lidar com esses padrões errados de pensamento. Você sempre adorou São Jorge. No dia 23, você soltou fogos, foi lá, levou, você aprendeu isso desde garoto. Mas no momento que você se converteu, esses padrões começam a mudar. Você fala, peraí, eu não vou adorar ídolo, porque a Bíblia diz isso. Não vou fazer isso, porque a Bíblia diz isso. Aí você tem a sua Bíblia. Então, quando conhecemos a Cristo, não significa que não vamos mais ter que lidar com esses padrões errados de pensamento. Porém, diga comigo, porém, não somos mais escravos desses padrões. Ah, pastor, mas eu guardo aquela medalhinha de São Jorge porque ela é de prata. O vínculo não está na parte física, está aqui, ó. Toda vez que eu pego, eu me lembro do meu irmão. Estou falando de coisas reais, tá? Fatos reais. Então a questão é, os padrões que construíram a sua vida, não necessariamente
vão abandonar você, porque são crenças que você teve. Mas você não está mais sujeito àquilo, você agora vai estar sujeito a Cristo. Quem está entendendo isso? Então, nesse sentido, poderemos lançar fora os maus pensamentos e preencher os espaços com os bons através da leitura da Bíblia. Que mais? Que mais? Que mais? E que mais? Sabe o que significa essa recordação? Eu entendo que o Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quero trazer à memória aquilo que me dá. Pensar que você foi um mal no passado vai te trazer esperança. Então você tem que pensar nas coisas boas. Traz essa memória. Pô, Deus me livrou de um acidente. Todas as vezes eu me lembro disso. Que Deus me livrou de um acidente na Marechal Deodoro às 10 e pouca da noite. Que Deus me livrou do sequestro que eu tive lá na Tijuca, do assalto que eu tive. Que Deus me livrou das balas que foram deflagradas contra mim aqui, em frente à igreja, 3 tiros. Que Deus me livrou na empresa quando o cidadão ia me matar. Eu começo a me lembrar, eu estou falando fatos gravíssimos, né? E me lembro de detalhes, de coisas pequenas. Que Deus me fez, que Deus recuperou o meu pregador de gravata que eu tinha perdido. Que o cidadão foi lá vender na joalheria, o cara, esse aqui é do Paulo Afonso, e isso aqui não, eu vou te dar 10 reais, vai embora, vai. Isso aqui eu que fiz isso aqui não é seu. Você achou aonde? Eu achei em tal lugar, então toma aqui 10 reais para sua passagem, vai embora, deixa aqui que eu vou devolver a ele. Me devolveram o pregador. Eu fico pensando em cada detalhe, coisa pequenininha que Deus fez comigo. Eu lembro conversando com o pastor Anderson e a sua esposa, do que Deus fez comigo em 1989. Eu tenho uma residência de praia, 30 anos que eu tenho aquela residência. 30 anos. Agora resolvi dar uma melhoradazinha nela, uma casinha simples, mas está lá para a glória de Deus, eu amo a minha casinha. Mas eu, quando fui comprar, tudo que aconteceu ali foi a mão de Deus. A mão de Deus. Você chegar numa casa, eu e meu tio, e o cidadão, eu tenho uma casa aqui para vender para o senhor, boa. Eu falei, mas a casa eu já tenho, rapaz, eu não quero casa, eu quero um terreno. Mas aquela casa é boa. Não quero casa, eu já tenho minha casa, vamos lá para minha casa. Paulinho, vamos lá para a nossa casa. Chegando lá, aquela voz falou assim, mas não custa você ver. Assim mesmo, não custa você ver, 1989. Aí eu falei, Paulinho, vamos almoçar agora não, vamos lá conversar com o seu Figueiredo. Figueiredo, dá para a gente ver essa casa agora? Vi. E hoje eu estou estou habitando nela. Então eu me lembro de cada... Você se lembra disso, do que Deus fez na sua vida? Você traz à memória essas coisas? Recordação é pensamento bom. Quando você começa a pensar mal, é pensamento mal, porque você está contaminado por maus pensamentos. Não fique pensando mal, pense bem. Vamos continuar aqui para a gente terminar. Já estamos em cima da hora. O salmista, no Salmo 77, abre a sua Bíblia aí, coloca na tela. Ele pensa negativamente quando ele escreve o Salmo 77. Ah, meu Deus. Eu parei nesse salmo. Olha só. Versículo. Eu vou trazer a tradução NVI, embora essa aqui seja diferente, que vai estar na tela. Mas a NVI, ele diz assim, Deus não me escuta. Estou angustiado. Vê se é o seu quadro. Olha só, irmã, vê se é o seu quadro isso aí, ó, irmão. Deus não me escuta. Estou angustiado. Estou inconsolável. Não consigo dormir. Estou inquieto. Estou mudo. Deus me rejeitou. Desapareceu o seu amor. Acabou a sua promessa. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso em sua ira. Ou melhor, em ser misericordioso. Em sua ira refreou a sua compaixão. Quando ele chega aqui, ele dá uma parada. Ele dá um selar. Que quer dizer pausa para a meditação. Ele para. Aí, olha só. Refreia esses maus pensamentos. Exatamente, irmão, o que você pensou esses dias aí. Ó, sexta-feira você pensou assim. Sim ou não? Você pensou assim, ó. Deus se esqueceu de mim.
Você pensou assim? Agora, ele começou a dizer mais. Estou inconsolável, angustiado, não consigo dormir, inquieto, mudo. Deus me rejeitou. Desapareceu o seu amor. Aí ele para, faz uma pausa e refreia seus maus pensamentos. Já, peraí, tudo que eu estou pensando não é legal, tudo que eu estou pensando não é bom, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. E introduz um novo pensamento. Porque no versículo 10 ele vai dizer assim, bota só o versículo 10 na tela, tem aí o versículo 10? O que diz o versículo 10? Hã? Não, lê na tua Bíblia, irmão. Esse eu disse na versão NVI é eu pensei. Aí ele diz assim, aí então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele fala, peraí, eu saí do mau pensamento e estou entrando de novo nele. Aí ele reage, aí ele diz assim, e reage dizendo, recordarei, versículo seguinte, 13 e 14. Meditarei, e concluiu afirmando o que está nos versos 13 e 14. Coloca ele para a gente. 13 e 14. Rapidinho que eu estou em cima da hora. 13 e 14 desse mesmo salmo. Olha só. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nós? Olha a mudança do salmista. Olha a mudança abrupta, repentina, fundamental. Um homem que estava deprimido, de repente ele para e recorda. Recordarei, meditarei e concluirei. Versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Isso é recordação. Meu Deus. Se a gente chegar nesse nível, a gente vai apagar um monte de mágoa, de ressentimento, de angústias, de decepções, de tristezas, de depressão. Deixar isso. Não. Deus está comigo. Agarra aquele travesseiro e diga assim, Deus está comigo. E pare de pensar mal acerca dele. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Aí em segundo lugar, segundo plano, segundo item do projeto para você controlar seus pensamentos, é levar cativo o pensamento a Cristo. Eu vou ter que acelerar aqui agora, como normalmente eu estou evitando fazer, mas não consigo. No texto de 2 de Coríntios 4, 5, Paulo está nos ensinando que Deus será sempre o nosso comandante. Todavia, até os nossos pensamentos devem ser submetidos ao seu controle à medida que vivemos para ele. Pois como diz Champlin, esse texto também falam, ou melhor, esses textos também falam de maus pensamentos como imorais, errôneos, espirituais, destrutivos, que indicam uma mente desordenada. Assim, se os nossos pensamentos são controlados, se nossos pensamentos são controlados por ele, repita comigo, sê-lo-ão os nossos atos. Olha só, Champlin, o que é que ele diz? Se os nossos pensamentos são controlados por Deus, sê-lo-ão os nossos atos. Mas se não são, meu irmão, lamento. Você pensa um monte de besteira. Deus não está no controle disso. Deus não está no controle. Continue pensando, continue sofrendo, continue angustiado, continue reclamando. Deus não está aí. Deus não está aí. Não está. Agora, se você crê e se os seus pensamentos são controlados por Ele, suas atitudes também serão. Levante a tua mão e diga assim, glória a Deus por isso. A obediência é o novo fortim para onde os cativos de Cristo são conduzidos para dentro de Cristo. Isto posto, é possível o crente encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo e com efeito limpar o terreno de nossa vida pela obediência, rumo à maturidade. Disse o pastor Sami, cada um de nós deve experimentar a vitória sobre esses padrões errôneos de pensamento.
Então, toda vez que vier alguns pensamentos ruins, você leva cativo o pensamento. Terceira ação, porque não dá para deixar de falar isso. Pensar corretamente. Repita comigo. Pois os pensamentos são reais e... A Bíblia diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, na tradução brasileira diz venerável, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso, no texto, Paulo não está falando de impressões fugazes que invadem o nosso pensamento de tentação, desânimo e problemas gerais, não, pelo contrário. Ele está nos assegurando, pela inspiração divina, que podemos, repita comigo, disciplinar nossos pensamentos com coisas boas. A saber, no que é verdadeiro. Segundo, no que é respeitável. Terceiro, no que é justo. Quarto, no que é puro. Quinto, no que é amável. E sexto, no que é de boa fama. Ou seja, se você não pensar bem, se você não deixar Deus controlar teus pensamentos, os pensamentos bons, porque Deus não vai controlar teu pensamento mal, não. Pensamento mal, você que tem que tirar da tua mente. Pastor, existe alguma técnica de eu tirar esses pensamentos? Já foi falado aqui. Introduz um novo pensamento bom. Faz como fez o salmista. E no final, irmãos, eu falo o seguinte. O problema da nação evangélica no que tange a livrar-se do pecado para viver uma vida de santidade com Deus é igual ao problema da saúde. Pois como a maioria dos brasileiros tratamos a doença e não a saúde. Pagamos um alto preço pelo custo do pecado, quando poderíamos tratar a saúde espiritual com exercícios diários, a começar desde os nossos pensamentos, expurgando os maus pensamentos, introduzindo os bons e ainda assim submetendo todo o nosso pensar. Agora preste atenção nisso. Base do nosso agir ao governo de Deus. Você entendeu isso?